na cúpula de segurança pública no Rio de Janeiro, que promoveram debates e colocaram ainda mais em evidência a crise na segurança do Estado. O novo secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, ele disse que o combate ao tráfico de armas vai ser uma das prioridades, Aline. E a Globo News levantou dados oficiais do Instituto de Segurança Pública sobre a apreensão de armas no Estado nos últimos 10 anos, que revelam números de guerra. Vamos então conversar com a repórter Gabriela Ferreira, que tem mais detalhes desses números. Bom dia, Gabriela. Quantas armas foram apreendidas nesse período? Oi, Aline, bom dia Raquel, bom dia a todos. Olha, nesses quase 10 anos aí da gestão de José Mariano Beltrame, o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, foram mais de 80 mil armas que as polícias apreenderam aí das mãos de bandidos. A gente preparou uma arte para o assinante da Globo News poder ver melhor esses números. Olha só, das 83.664 armas, mais de 3 mil são de alto poder letal. São quase 2.500 fuzis e 1.007 metralhadoras e submetralhadoras. Para a gente ter uma ideia aí do poder bélico dos bandidos, as quase 2.500 pistolas apreendidas de janeiro a agosto desse ano, esse número de pistolas daria para abastecer aí cerca de 5 batalhões da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Se a gente for olhar esses dados ano a ano, tem uma coisa interessante aí, que o número de apreensões começa a diminuir a partir de 2009, que foi o ano em que teve início aí a política de pacificação, a unidade de polícia pacificadora da polícia. Bom, em 2009 foram quase 9 mil armas tinham sido apreendidas e em 2010 esse número caiu para 7.600. Mas a partir de 2013 essas apreensões de armas voltaram a subir, chegando à marca de 8.956 armas em 2015. A gente sabe que tanto a política do José Mariano Beltrame, o ex-secretário, como a do atual secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Sá, começar a fazer um maior patrulhamento das fronteiras. Eles sempre disseram isso, e ontem o novo secretário disse que uma das principais prioridades da gestão dele é combater o tráfico de armas de guerra. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse ontem. São as armas usadas nessa lógica dessa guerra não desejada por ninguém no Rio de Janeiro. Então nós vamos estruturar e intensificar essa investigação, alinhando, obviamente, com as outras polícias, numa coalizão do bem, com foco na investigação de fuzis, submetralhadoras, metralhadoras e explosivos, que são as armas e instrumentos bélicos utilizados na lógica do terror. Bom, a gente vai voltar agora a conversar com o consultor de segurança da ONG Viva Rio, Coronel Beratan Ângelo. Coronel, bom dia. Bom dia, Gabriela. Esse novo secretário, Roberto Sá, disse que a gente acabou de ver que uma das prioridades dele é combater o tráfico de armas, armamento pesado. Esse é um grande desafio, né? Realmente é um grande desafio. Na verdade, o Roberto Sá, eu lhe desejo boa sorte, ele tem vários desafios. Podemos citar alguns, uns 3 ou 4 desafios. Primeiro, ele intervir diretamente na redução da letalidade das ações policiais e da vitimização do policial. Para isso, ele vai ter que realmente trabalhar em cima do controle de armas que entram no Rio de Janeiro. Isso é fundamental, esse controle de arma, de munição, que estão por trás do tráfico de drogas. Um segundo ponto é que você percebe que com o fenômeno PP você tem um aumento de roubo de rua. Então tem um aumento da sensação de insegurança da sociedade. Intervir nisso com a escassez de policiais, isso aí é um pouco complicado, ele vai ter que intervir nisso. E o terceiro e fundamental é a motivação dos policiais. No momento de crise, Gabi, os policiais realmente estão desmotivados. E é possível fazer essa motivação sem muito dinheiro em caixa? É possível sim. O policial não arrisca a vida pelo que ganha. Ele arrisca a vida pelo que ele acredita. Então, se você motiva o policial mostrando a coerência de uma ação de segurança pública, né? Ele precisa disso, precisa também do apoio de governo com as ações sociais que o secretário Beltrame tanto reclamou, mas já estava anunciado, que não viriam e não vieram. Então, e outra coisa, é que as autoridades na área de segurança pública se mostrem, se apareçam, como fazia o Fernando Veloso, fundamentamente, nos momentos em que há um problema dentro da polícia. Gabriela, Coronel Beratan, o fato da apreensão de armas aqui no estado do Rio de
de Janeiro ter caído quando a UPP foi instalada, no auge da UPP, isso significa que os bandidos deixaram de ostentar armas? Por que isso aconteceu? E depois, quando a UPP começou, o Estado entrou em crise financeira, depois esse número de apreensão das armas voltou a subir? É fácil explicar. O que acontece? A presença policial nos espaços onde tinha muito confronto faz reduzir a possibilidade de confronto, quer seja pela incursão da polícia ou pela invasão de outros grupos criminosos. Isso faz com que os bandidos escondam as suas armas ou migrem para outros espaços. Isso interfere na apreensão de armas, porque a maioria das armas apreendidas no Rio de Janeiro são feitas nas incursões, nas operações policiais, não necessariamente nas ações de inteligência que vão buscar onde elas estão escondidas. Então, no momento em que a UPP está no auge, essas armas ou estão escondidas ou migraram para outro ponto, então você não tem confronto, não tem apreensão. Quando ela começa a enfraquecer na sua metodologia pelas diversas razões, os criminosos começaram a voltar a usar e fazer invasões. Os confrontos aumentam entre bandidos, entre polícia, e aí é nesse momento que a polícia passa a apreender mais armas, principalmente essas armas mais pesadas, fuzis, metralhadoras, etc. Agora, para a gente encerrar, Coronel Ubiratã, queria te perguntar, como é que entram tantas armas aqui no Rio? O que é preciso ser feito? Existe uma retórica que eu sou meio contrário, né? Não que eu seja contra que feche as fronteiras do Brasil. É só ver o tamanho do Brasil e o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eu venho dizendo e repito, o estado do Rio de Janeiro, a maioria das armas, drogas e munições que entra por via terrestre. Pouca coisa, o que entra por via marítima, entra na Baía de Guanabara, e todo mundo sabe por onde entra, na Baía de Sepetiba. A maioria pelas vias terrestres. Então, fechar as divisas do Rio de Janeiro vai enfraquecer tanto o comércio de drogas, pela não chegada de drogas para comercialização, mas mexe diretamente no comércio paralelo de armas e munição. Isso é fundamental, né? Não é só jogar a culpa para o governo federal, que tem a sua parcela de culpa, mas também falar assim, o meu meia-culpa. Vamos fechar a divisa do Rio. Isso já foi tentado várias vezes. A última vez foi em 2007, é uma operação custosa, complicada e merece o conluio. Força Armada, Inteligência, Polícia Rodoviária Federal e as polícias do Rio. Isso é fundamental, porque isso melhora a qualidade de vida do cidadão. Oi, Raquel, você quer fazer uma pergunta? Estou te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta juntando isso que o coronel estava falando. Você falou sobre a dívida, né? A dívida que vai ser da secretaria, que o novo secretário vai assumir, são 100 milhões. E teve um cálculo que foi feito por alguns técnicos que, se juntando o valor das dívidas da Polícia Civil e Militar, esse rombo são 500 milhões. E o coronel falando sobre esse controle, né, maior das fronteiras, queria que você perguntasse para ele como é que é possível fazer controle de fronteiras, integração, porque a gente sabe que não é só com o Rio de Janeiro, outros estados e também o governo federal, com os estados falidos com um déficit desse tamanho. A Raquel pergunta, Coronel Ubiratã, com a dívida da pasta da Secretaria de Segurança em 100 milhões, e aí juntando Polícia Civil, Polícia Militar, essa dívida chegando em 500 milhões, como é que é possível fazer integração de polícia, trabalho de monitoramento de fronteiras com uma dívida desse tamanho? Gabriela, quando nós temos um problema financeiro em casa, nós estabelecemos prioridades. Então, se você tiver uma crise financeira na sua residência, você vai estabelecer o que eu não posso deixar de atender. É uma questão de vontade política. A partir do momento que o governo entender que segurança é uma prioridade, que nada acontece nesses espaços, principalmente nesses mais violentos, se não tiver segurança, que a sociedade não vai poder trabalhar sossegada, não vai poder ir para a escola, nem ter condições de saúde, se não resolver as questões de segurança, aí isso passa a ser uma prioridade. É uma vontade política. O Roberto Sá vai ter que provocar bastante e não contar simplesmente que não tem dinheiro para isso. O governo tem que ter uma vontade política. Não basta ficar... Vontade política e dinheiro também. Vontade política e dinheiro também. Mas de toda a falta de dinheiro, sempre sobra alguma coisa. É estabelecer qual é a sua prioridade. No momento em que era interessante para você ter, num quadro de demonstração política, a UPP usou bastante dinheiro. Porque era interesse do governo, era vontade política. Ganhamos a Copa, houve reeleição, ganho na eleição, etc. Então é uma questão de vontade. Quer atender o povo, quer reduzir a letalidade, quer valorizar a vida, prioriza a segurança pública. Tá certo, Coronel Ubiratã Ângelo, consultor de segurança do Viva Rio. É com vocês, Raquel, Aline. Obrigada, Gabriela, por essas informações. Como o Coronel Ubiratã falou, se essas apreensões aumentassem a nossa sensação de segurança, não. Mas a gente continua tão inseguro ou mais como sempre, né? Muito obrigada.